Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai encerrar um grande capítulo das aulas do Kindernebens que era sobre os profetas, né? Próxima aula a gente já vai começar o Advento. Então, o que a gente vai fazer hoje? Vamos fazer um resumão dos nossos profetas. Os nossos profetas que começaram desde depois de Moisés até depois do nascimento de Jesus. Então, para começar, para a gente fazer esse resumo, eu vou mandar junto uma tabelinha para vocês me acompanharem e fica como uma colinha para vocês, para quando vocês precisarem lembrar alguma coisinha sobre os profetas, tá bom? Primeiro, o que é profecia? Profecia é a mensagem de Deus que anuncia as bênçãos e o juízo também do Senhor, não só as coisas boas, mas também as coisas ruins que pode acontecer, que o Senhor já vai avisar. E os profetas, quem são? Os profetas são os homens chamados para ser a boca e os porta-vozes de Deus, né? Eles falavam com a autoridade do nome de Deus. Mas nós também tínhamos quem? Os falsos profetas. O que eram os falsos profetas? Eram qualquer pessoa ou fonte que anuncie profecias que não vêm da palavra de Deus. Então, hoje a gente vai falar de um resumo sobre 10 profetas. Mas antes, lembrando, vocês lembram que a gente dividia entre dois grupos os profetas, né? Os grandes e os pequenos. Qual que era a diferença dos grandes e dos pequenos? Não era o tamanho deles, né? Era que os grandes escreveram grandes livros e os menores profetas escreviam livros um pouco menores, um pouco mais curtos. Então, quais que eram os grandes mesmos? Os maiores eram Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, a gente vai fazer um resumão sobre 10 profetas, tá bom? Então, com Elias, nós vamos começar aqui um resuminho. Aí vocês aproveitam e pegam essa colinha para acompanhar, tá? A primeira, para Elias, a gente vai começar ponto a ponto e com os outros profetas eu vou falando e vocês seguem na colinha. Então, quem que era? Era o Elias. Quando que ele fez as profecias? Na época era o reino dividido, né? Se vocês lembrarem, o reino foi dividido entre Israel, que era o norte, e Judá, que era o sul. Então, Elias ficou em Israel. O que Elias foi anunciar? Elias foi anunciar que só o Senhor é Deus e que ele que demonstra o seu poder. Mas por que Deus enviou Elias? Porque o povo já estava adorando falsos deuses, ok? Vamos para o próximo, Eliseu. Então, Eliseu, ele foi um profeta junto e um pouco depois que Elias. Então, Deus mandou Eliseu ser profeta para ele aprender com Elias, já como profetizar para o povo. E também ele queria para Elias ajudar a capacitar Eliseu para passar a palavra. Então Eliseu também foi na época do reino dividido e ele também ficou em Israel, que era o norte do reino, né? Agora, vamos falar sobre Isaías. Isaías também foi profeta quando o reino estava dividido, porém ele ficou na região de Judá. Só que ele teve que ser profeta numa época muito difícil, porque o povo estava pecando muito e estava sendo muito rebelde contra Deus. Então ele foi lá para anunciar o julgamento e a libertação que vinha com Cristo. Agora, Jeremias também foi profeta na época do reino dividido, também ficou na região de Judá. Porém, Jeremias não confiava muito nas suas habilidades, só que ele confiou muito que Deus ia capacitar ele para falar as profecias, e por causa disso, pela confiança que ele teve em Deus, ele não tinha medo mais de falar. Então, tudo que Deus falava para ele falar, ele ia lá e falava tudo mesmo. E por que ele foi ter que falar as profecias? Porque o povo estava idolatrando e já tendo muita imoralidade. Agora, Ezequiel, ele foi profeta numa época diferente já. Ele foi quando eles foram invadidos e Jerusalém foi tomado. Então, eles foram levados até a Babilônia em cativeiro. Então, foi uma época também bem difícil.
Mas Ezequiel foi lá para o povo para falar que Deus ia ter sim o castigo em cima do povo, porém Deus também já tinha a solução para esse povo. E assim Ezequiel foi mostrar que Deus não é só parte de ruim, porém ele te dá a solução, sendo ela difícil ou fácil. Também existe, né? Agora sobre Daniel, Daniel ele foi profeta também na época de Jeremias e de Ezequiel. Foi lá na época que eles estavam exilados na Babilônia. Como eles estavam exilados, já estavam com pouca esperança. Daniel foi muito importante para eles, porque ele teve a capacidade de desvendar o mistério do sonho lá que o rei teve. E além disso, ele foi um importante governante também, porque ele chegou a ser governante. Então ele conseguiu usar os seus dons e talentos para poder governar o povo. E assim ele fez o bem para o povo para continuar acreditando em Deus e continuar trabalhando na sua palavra. Vamos falar de mais um pequeno profeta. Ele é o Malaquias. Esse já estava no pós-exílio, né? Quando eles já tinham voltado do cativeiro da Babilônia. Ele é o último profeta do Antigo Testamento. Então ele já vinha anunciando aí um pouco o Messias, o próximo profeta sim que ia anunciar a chegada do Messias. Malaquias chegou no povo, ali na região de Jerusalém, mas porque o povo já estava diminuindo a sua espiritualidade, né? Eles já não estavam tão fiéis a Deus. Então ele veio mais só para ajudar nessa parte. Agora, João Batista, esse veio realmente só para anunciar, para preparar o caminho do Messias. Ele já veio na época que o Império Romano comandava toda aquela região, e o foco do João Batista era só preparar o caminho do Messias. Ele não queria ser conhecido, não queria que todos conhecessem o trabalho, ele queria só preparar o caminho para o Messias. Agora nós chegamos ao maior profeta de todos, né? Vocês sabiam que ele é um profeta, né? Esse profeta, vamos ver se vocês vão descobrir, ele veio para encerrar todas as profecias e na verdade ele veio para cumprir todas as profecias desses antigos profetas que vieram tantos anos já profetizando. Ficou difícil essa frase, né? Então, agora sim, agora veio Jesus, o maior profeta de todos, que veio para encerrar esse ciclo e veio para concretizar e cumprir todas as promessas que vieram sendo feitas todos esses anos. Ok, pessoal? A gente encerrou esse capítulo, então no próximo domingo começamos o Advento. Vai ser uma época bem legal aí, vai ter bastante atividade, umas aulinhas bem legais. Então só guardem essa colinha que eu vou mandar para vocês junto, que aí ajuda a responder ou lembrar um pouco dos profetas. Tudo bem? Até mais. Tchau.